Fala pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para a gente tratar sobre um tema muito importante que é a questão da cultura e transformação social no Brasil. Até que ponto a cultura é capaz de gerar modificações na vida de um indivíduo e até que ponto a cultura gera de fato transformação social. Você vai aprender tudo agora, fica ligado, valeu! A questão da cultura no Brasil é de extrema importância para a população brasileira, principalmente para as pessoas que no nosso país vivem em situação de vulnerabilidade social. É fundamental que, como aluno, você perceba que a cultura no nosso país ela pode fazer com que indivíduos deixem de usufruir e deixem de participar de situações de criminalidade e que deixem também de participar de várias situações que envolvem, por exemplo, a violência em determinadas regiões no nosso país. É fundamental que, em relação à transformação social, a gente consiga perceber as questões que envolvem a autoestima do indivíduo, que começa a ter a chance, por parte da cultura, de modificar a sua realidade. É interessante que a gente veja que os aspectos culturais e que a realidade cultural pode oferecer um distanciamento do tráfico de drogas, ascensão social, uma nova perspectiva de vida de fato para esses indivíduos e até mesmo um acréscimo de conhecimento em determinadas áreas. No Brasil, nós temos vários projetos que envolvem a questão da cultura e que fazem com que esses indivíduos tenham a possibilidade de modificação na própria vida. Nós temos, por exemplo, o Olodum, na Bahia, que é fundamental e que gera muitas transformações por meio da percussão, e não só da percussão, mas também por meio de projetos educacionais que envolvem indivíduos que vivem na periferia. Um projeto desse calibre é fundamental no Brasil porque ele consegue, além de retirar esse indivíduo de uma situação de vulnerabilidade, oferecer para ele mais crescimento pessoal, a possibilidade até mesmo de que sejam feitas apresentações dentro e fora do Brasil. Ele consegue, por exemplo, aumentar a remuneração desses indivíduos e, obviamente, vai fazer com que haja uma grande modificação nesse sentido. Há um filme muito importante sobre esse assunto que é o filme Lixo Extraordinário. Não sei se você já assistiu, mas o Lixo Extraordinário, ele conta a história do Vic Muniz, artista plástico brasileiro, que vai ao lixão no Gramacho, no Rio de Janeiro, e busca catadores de materiais recicláveis para participarem de uma determinada obra de arte, de uma exposição, oferecendo, de fato, o dinheiro que seria o dinheiro do leilão para a própria comunidade. Assistindo esse filme, você conseguiria ver com muita clareza o quanto a arte é capaz de transformar as vidas dos indivíduos naquele determinado contexto. Indivíduos são retirados nessa situação específica de momentos de extrema vulnerabilidade e passam a trabalhar e conhecer diretamente como funcionam os procedimentos artísticos, o que é fundamental para a mudança na vida desses indivíduos. Mesmo com todos os pontos positivos, nós já sabemos que ainda temos muitos problemas relacionados a esse processo. No Brasil, as pessoas têm muita dificuldade para perceber a importância da cultura, principalmente porque as atividades culturais muitas das vezes são muito caras e as pessoas têm dificuldade em ter acesso a esse tipo de prática. Há muito pouco investimento governamental também nessas atividades de inserção desses indivíduos. Quando a gente pensa na modificação por meio da arte e da cultura, é muito comum que a gente remeta a projetos culturais feitos por ONGs, e não pelo próprio governo federal, que poderia investir ainda mais nesse setor. A gente ainda tem hoje uma grande dependência ao trabalho de ONGs para modificar esse tipo de situação. Como que a gente pode, então, mudar um pouco desse cenário? Bom, pessoal, como proposta de intervenção, a gente tem que pensar no aprimoramento do acesso à arte nas escolas. É importante que o Ministério da Educação transforme a arte em algo obrigatório nas escolas, tanto públicas quanto particulares, para oferecer aos indivíduos a possibilidade de usufruir das atividades artísticas como meio de transformação da própria vida. É necessário também que o próprio governo federal, por meio do Ministério da Cultura, ofereça investimentos em projetos sociais e projetos culturais que alterem um pouco da situação vivida por esses indivíduos. Com esse investimento do governo nesses projetos sociais, essas pessoas podem ter ainda mais o acesso à arte, ao conhecimento e também à transformação que pode ser oferecida pela cultura.
Por fim, é importante também que o próprio Ministério da Cultura invista também em projetos como o Vale Cultura. O Vale Cultura, ele é um projeto do próprio governo federal que oferece uma determinada quantia mensal que pode ser usada pelo trabalhador ou pela família para consumir arte, que é uma forma muito interessante de incentivar esses indivíduos a consumirem das manifestações artísticas e adquirirem mais conhecimentos a respeito desse tema, o que seria muito importante para esses indivíduos. E você, na sua cidade, como funciona a questão da cultura? Há muito acesso? As pessoas usufruem de fato da arte, do cinema e dos outros tipos de atrações culturais? Deixe seu comentário, não se esqueça de inscrever no nosso canal, clique no sininho para ativar as suas notificações e a gente se encontra logo mais. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!